Capítulo 1 – Cão Infernal. Os anos de derramamento de sangue finalmente terminaram. A guerra entre os humanos e os demônios que duraram décadas deixou um registro terrível nos livros de história como a Era da Destruição. E o dia em que a vitória dos humanos será escrita nos livros. Um pescoço estava suspenso no portão da frente dos Baskervilles, famosos por seus espadachins com sangue de ferro. Vikir van Baskerville. O filho ilegítimo de Hugo Le Baskerville, chefe da família Baskerville. A sombra que foi coberta com sangue incontável nas costas da família. Era o cão dos Baskervilles. Vikir protegido. Ele sempre foi protegido. Um bastardo. Filho de uma concubina. Então, nome do meio de Dvan. Ele não nasceu com sobrenomes como Le ou Re, que recebeu seus meio-irmãos da família principal, e por isso teve que trabalhar centenas de vezes mais que os outros. Mas no final foi tudo em vão. Espionagem, assassinato, sequestro, chantagem, contrabando. Para o bem de sua família, ele cruzou mais de 500 missões perigosas, mas no final, eles o abandonaram. O momento em que ele é acusado de ser espião dos demônios e executado junto com uma acusação falsa e injusta. Ele cerrou os dentes. Ele queria viver. Sim, sim, sim. O choro de um bebê ecoou pela grande sala. O espadachim de sangue de ferro, da família Baskerville, tinha bolsas de camadas de encostas. O chefe da casa, o Marquês Hugo Baskerville, atrai um olhar indiferente e examina as crianças nascidas deste ano. Não há nenhuma cara que pareça útil. Foi bastante difícil para um pai a primeira avaliação dos filhos nascidos este ano. Naquela hora, Hugo, passando pelos berços do berçário, parou em determinado momento. Vikir van Baskerville. Originalmente, um filho ilegítimo que nem merecia estar aqui. Ao contrário dos outros irmãos que têm quase 6 a 8 meses de idade, um ser que acaba de entrar nesta sala depois de completar 100 dias. O bebê não estava chorando. Ele apenas ficou imóvel com os olhos fechados, como se estivesse morto. Hugo olhou para Vikir e relaxou um pouco a aparência. Não é que ele ficou feliz porque as qualidades de Vikir são superiores às de seus outros descendentes. Porém, foi a partir do pensamento de que se fosse um local onde só havia lixo enfileirado de qualquer maneira, seria melhor ter um lixo um pouco menos barulhento. Eventualmente, Hugo conversou com ofertas de babás na cidade atrás dele. Mova as crianças para o berço das espadas. Os filhos dos Baskerville são postos à prova desde o nascimento. Do berço ao túmulo. Os primeiros esses testes começaram imediatamente. Qual é o berço das espadas? É um rito de passagem único para os Baskervilles. Inúmeras facas são plantadas como um labirinto em uma colina redonda e um bebê cai no meio. O bebê fica preso no labirinto criado pela lâmina e vaga por ele. Mesmo que se mova, ele será cortado pelas lâminas por todo o corpo. Nesse ambiente, os bebês precisam engatinhar pelo chão e por um labirinto de agulhas. Somente quando você mergulha no rio de Styx fora do labirinto é que você se torna um Baskerville em seu verdadeiro sentido. A água Styx só é eficaz para crianças menores de 1 ano de idade. Se você mergulhar seu corpo neste rio, todo o seu corpo ficará duro como aço. Claro, o poder deste rio não é infinito. Se um bebê absorve a maior parte da sua energia, o outro absorve relativamente menos, uma vez que a energia restante é menor. É como a tábua de salvação de sua mãe. Os filhos dos Baskervilles foram agora jogados no berço da espada. Quem é o primeiro a sair deste labirinto e pular primeiro no rio? Isso determinará o futuro destas crianças. 32 crianças nascidas este ano, incluindo todos os filhos legítimos, bastardos e primos da família, competem entre si no meio do berço das espadas. As lâminas, densamente repletas de trilhas para as crianças passarem e se tornarem os mais afiados dos espinhos. Sim, sim, sim. Um bebê que chorava procurando uma babá, enquanto outro já engatinhava, sangrava por ter sido cortado pelas lâminas, e outro que sentou e chupou o dedo porque ainda não tinha intenção de escapar. Bebês geralmente são assim. Na verdade, como esses bebês têm menos de 1 ano, é um resultado natural. No entanto, inútil.
A avaliação de Hugo Baskerville foi terrivelmente fria. Uma criatura pequena e frágil. Uma criatura que não pode sobreviver sem a ajuda de outras pessoas. Havia desprezo no olhar de Hugo para o corpo humano. Mesmo que seja seu próprio filho, não há exceção. Sendo um dos 7 melhores espadachins do continente, ele era famoso por ser um homem de ferro desde o nascimento. Só assim poderemos lutar contra os demônios. Os fortes sobreviverão e deixarão os fracos para trás. Hugo ficou de pé e olhou para as águas do Estige, que corriam ao redor do berço da espada, e lamentou. O rio secreto, que flui apenas na terra santa da família Baskerville, tem o efeito de aumentar a mana, purificar a aura e tornar o corpo tão resistente e duro quanto o aço apenas por encharcá-lo. Se não fosse algo que só funcionava para crianças menores de 1 ano, Hugo teria se encharcado na hora. Quando Hugo está olhando para o rio com uma expressão triste. Ei, aí! Ah, como pode ser? Absurdo! Discussões surgiram de todos os lugares. O que havia para surpreender os cavaleiros guardiões da família, que não se abalaram com nada? Hugo levantou a cabeça com uma expressão confusa. E aquele momento? Seus olhos, cheios de amargo tédio, desprezo, impaciência e decepção, iluminaram-se. O berço da espada. Pois através desta densa floresta de lâminas uma criança se dirigia diretamente para o rio Estige. O corpo da criança já está coberto de sangue. Surpreendentemente, a criança estava ouvindo direto pelo berço de agulhas, que espiralavam como uma concha de caracol. Em vez de dar voltas e mais voltas em uma estrada relativamente segura, ele se espreme diretamente no pequeno espaço entre as lâminas. Havia uma marca de faca em sua bochecha branca e macia. Sua cintura macia e antebraços foram cortados e rasgados. Seus joelhos estavam todos machucados e as palmas macias já estavam ensanguentadas. Uma criança rastejando para frente, abrindo um caminho sangrento ao se espremer entre as inúmeras agulhas. Todos na família ficaram maravilhados com o espírito desta criança que tinha menos de 100 dias de vida. O mesmo aconteceu com Hugo Leys Baskerville, o chefe de Baskerville, o espadachim de sangue de ferro. Em pouco tempo, a criança estava completamente fora do labirinto. Seus irmãos ainda estavam presos no centro do berço da espada e não conseguiram sair. Com um estrondo. Logo a criança saiu do berço e se jogou no rio Estige. A água do rio começou a ficar vermelha. Hugo avançou de maneira incomum, agarrando-se ao corrimão com as 2 mãos. Vendo as rachaduras na qualidade de mármore, os atendentes arregalaram os olhos. Foi porque foi a primeira vez que o vi, que geralmente demonstrava uma atitude sem emoção em tudo, tão agitada. O que aconteceu com ele? Hugo falou a voz. A criança que caiu no rio Estige ainda não apareceu. Em pouco tempo, vários cavaleiros guardiões da família se aproximaram do rio Estige e espiaram dentro dele. E os cavaleiros ficaram assustados imediatamente. Senhor, ele está bebendo a água do rio. Foi uma resposta que faria a boca de Hugo se transformar em um sorriso.